Desde os primórdios da internet, as pessoas insistem em ter suas controvérsias em um assunto específico que sempre vira tema de discussões intermináveis. O ecchi. Eu sou o Daniel Xareg, seja bem-vindo à Toca da Cube, e eu sei que ecchi não é bem a maior desavença da humanidade, mas o termo certo tem me dado tanta dor de cabeça por culpa de Sekai Danil que eu prefiro evitar de usar ele para evitar mais amarelinhos nos vídeos. Que ecchi é o assunto mais problemático dos animes é praticamente uma verdade absoluta. Tá mais fácil arrumar confusão na internet por dar sua opinião sobre ecchi do que falar do final controverso ou chip de personagens. Esse assunto é provavelmente o mais complicado de lidar, pois ele fica na linha tênue entre o safe e o hentai. Ele não é tão safe ao ponto de você conseguir assistir na TV da sala com sua família sem medo de surgir uma garota perdendo a roupa ou começando a gemer, mas também não chega ao nível de hentai ao ponto de precisar guardar naquela pasta escondida do seu PC que você jura que não existe. Fora que você dizer que gosta de algum anime que contenha ecchi não é tão estranho quanto o hentai. Pelo menos nesses casos, as pessoas podem de fato acreditar que você assiste pela história. O motivo principal dessa treta toda é mais porque o ecchi é um gênero que muitos gostam, outros odeiam, e alguns simplesmente agem feitos frescos, hipócritas, e o mais chato é que o terceiro grupo é o mais barulhento e comum, chegando ao ponto de se estender para alguns youtubers motivarem atitudes assim, ou até tretas idiotas contra personagens ecchi. Você já deve ter visto casos assim, de uma pessoa que reclama de ecchi em casos de anime que ficou famoso por cenas mais ecchi, e falar que é um anime ruim ou algo do tipo, mas quando você vai ver a lista dele no My Anime List, o infeliz dá nota entre 8 e 10 para Monogatari ou Soruita. Outros problemas nesses casos são com personagens específicos que ficam marcados por culpa de momentos ecchi envolvendo eles, e que também são atacados. Como foi o caso de Tamaki, que, sempre que voltam a mencionar Enen no Shabotai, vira alvo de críticas enquanto outros parecidos ficam imunes, quase como se o crime do ecchi só fosse importante quando você não se importa com a obra onde ele está. Não acha? Acha que eu tô sendo chato? Então me digam, por que reclamavam do Meliodas apalpando a Elizabeth sem consentimento dela? O que, convenhamos, realmente é bem problemático. Mas ninguém falava nada do Miroko passando a mão na bunda da Sango, ou até da Kagome, que por um acaso ele tinha acabado de conhecer, ela tem 15 anos. Isso fora os inúmeros pedidos para garotas terem um filho dele, chegando a ter até uma garota que claramente era uma criança. Qual a diferença entre a Kobayashi pegando no pé da Toro ou da Lukoa por terem peitões, e a Lulu zoando com o Taki por ele ficar de olho nos seios dela? Qual o problema na Uzaki Hana, uma mulher de 19 para 20 anos, ou até a Shiori Katase, uma trabalhadora adulta, terem peitões, se o pessoal não reclama de casos como Inoue Orihime, de 15 anos com peitões enormes, ou até Biscuit Kruger, uma adulta beirando os 60 com um corpo de garotinha de 12 que fica excitada com um palhaço com selo de pedober. Entende onde eu quero chegar? A galera chata com ecchi é bem seletiva na hora de pegar no pé dos animes que tem ecchi. E o mais irônico dessa parte é o fato de que um argumento muito usado por eles é o famoso ecchi desnecessário, que eu já adianto que é a coisa mais estúpida que você vai ouvir falar na sua vida. Eu nem sei quem foi o imbecil que inventou esse termo, mas eu gostaria de explicar um detalhe importante pra ele e todos que usam esse termo como mantra pra reclamar de animes que não gosta. Todo gênero é desnecessário a partir do momento que ele não seja marcado como parte da obra. Quer um exemplo fácil? Ok? Em Toradora, tem um episódio que rola uma luta entre a Taiga e a presidente do conselho, basicamente algo que se pode se enquadrar em ação, correto? Mas Toradora não é um anime de ação, logo seria ação desnecessária, até porque essa luta não leva a nada, se resolve rápido e no episódio seguinte ninguém nem mesmo menciona sobre o ocorrido. Para falar a verdade, o próprio personagem nem sequer mais aparece. Um exemplo mais puxado para o ecchi mesmo, em Bleach, temos uma cena em que a Matsumoto tenta convencer o Ichigo a deixar ela ficar na casa dele, e para isso ela chega a levantar a saia e começar a abrir a blusa, o que deixa ele e o Range excitados. Mas Bleach não é um anime de ecchi, correto? Logo, isso sim poderia ser chamado de ecchi desnecessário. Mais engraçado que isso é visto mais como comédia do que desnecessário, mesmo que também não leve a nada, até porque se tirar essa cena não muda absolutamente nada. Eu posso continuar com esses exemplos pelo resto do dia, ainda iria faltar uma porrada de exemplos que o povo simplesmente ignora porque são de obras que eles gostam ou que eles preferem ver como artístico. Também conhecido como uma desculpa esfarrapada para sair criticando animes que tenham ecchi, mas que não sejam queridos por essas pessoas. A galera não ignora o ecchi de Monogatari por ser artístico ou algo assim. É simplesmente porque é uma obra que eles gostam e o ecchi não perturba eles o suficiente para reclamar. Diferente de outros casos que eles já não são tão apegados com a obra ou com a história, e quando colocam o ecchi só desanima mais ainda a pessoa. A prova disso são coisas como reclamarem de ecchi em One Piece depois do Novo Mundo, sendo que isso já rolava desde sempre, principalmente com a Nami.
O motivo desse vídeo é porque eu realmente acho bem irritante o pessoal pega no pé de casos específicos de animes, como é no Shobotai ou Fairy Tail, por causa de algo que eles ignoram em outras obras, que eles nunca falam nada. É quase como se eles quisessem dizer que se não tivesse ecchi o anime ficasse 1000 vezes melhor. Sendo que eles já não gostam de uma porrada de coisas da obra, e o ecchi é só um extra que já está até nos gêneros marcados da obra. Fora que isso nunca impediu eles de gostarem de outras obras que possuem ecchi, não é verdade? Sobre personagens voltadas a ecchi, bem, todo personagem tem sua piada pronta. Gray de Fairy Tail tem a piada de tirar a roupa, Issei de DD tem a piada de ser pervertido, Kazuma de Konosuba tem a piada de ser um baita babaca sem um pingo de honra que faz o que quer, mas sofre as consequências disso quando seus atos vêm à tona pro povo. Ironicamente, esses casos podem ou não irritar algumas pessoas, mas outros casos que têm coisas parecidas viram polêmicas instantâneas, e fazem suas obras serem hateadas só por culpa disso, como a Tamaki de Nino Shobotai perder as roupas, como eu já mencionei, assim como o Gray de Fairy Tail. Eu reconheço que o Gray fez bem mais do que a Tamaki no mesmo período de episódios, mas ainda assim não é desculpa para reclamar da Tamaki por culpa disso. A questão é que você pode não gostar da piada da personagem, ou até da personagem em si, mas se o seu problema é o fato de ser uma piada ecchi recorrente, então você deveria, no mínimo, ser justo ou mais específico, pois essa crítica é bem vaga. Tamaki tem uma piada ecchi, sim, assim como Jiraiya, Mestre Kami, Meliodas, Miroku, Lukoa, Rudels. Basicamente metade dos personagens masculinos que têm piadas ecchi saem ilesos por culpa da obra ou seus outros feitos. Mas as femininas o pessoal trata como se fosse quase um crime colocar uma piada ecchi para uma garota. Isso tudo que eu ainda tô ignorando o outro argumento que usam para defender que eles podem ignorar ecchi em alguns casos, que seria o de serem no sense. De fato, pedir lógica e noção em um anime como Keijo ou Ishizoku Reviewers é praticamente atestado de burrice. Mas é engraçado que isso se enquadra em casos específicos também, não é? O pessoal considera Soul Eater um anime nonsense, mas em no Shobotai eles parece que ignoram isso, o que é engraçado, pois além de ser um nonsense também, ele é parte do universo de Soul Eater. Eu não vou mentir de que a questão de personagens infantis acaba motivando esse tipo de coisa, mas ainda como eu falei no meu vídeo de lolis, a galera gosta de generalizar tudo e vira uma bagunça do caramba. Ao ponto de virem criticar Kobayashi-san por causa da Lukoa, e nisso já tacarem junto a Kana e Lulu por motivos de dane-se. Sendo que a Lulu é uma dragoa adolescente, a Kana nem tem cenas de ecchi, e sabe o que é mais engraçado disso tudo? Eles até poderiam reclamar de um caso de ecchi com o Loli, mas todo mundo ignora, e nem sequer precisava ir tão longe ou em algo tão underground. Só precisa ir atrás da engine de High School DD. Eu sei que eu poderia entrar no mérito sobre a objetificação feminina também nesse contexto, mas vamos combinar que necessariamente falar sobre isso no momento é tão desnecessário quanto parece. Até porque convenhamos que se você ignora um anime por culpa de uma garota peituda por causa que você acredita que isso é objetificação feminina, você é um idiota. Fresco pra caramba também, devo dizer, mas principalmente um idiota. Quando vemos esses pontos, dá pra notar o quanto esse tanto de preocupação em criticar ecchi é motivado pelo mero fato de não ser um gênero que eles gostam e que surge em animes que eles já não gostariam normalmente. Mas a real é que ecchi é um gênero problemático? Então, não. Só é um gênero como qualquer outro. O diferencial dele é que tem uma tendência maior de chamar atenção e ao mesmo tempo desagradar certa parte do público. Diferente de uma piada tosca em um anime sério, como o Levi sendo fanático por limpeza, ou até um romance em um anime pesado, como a S-Death apaixonada pelo Tatsumi, uma cena de ecchi acaba afetando mais os espectadores e de várias formas diferentes. Alguns vão gostar por ver cenas sexualmente estimulantes, outros vão achar desconfortáveis por sentir que vão achar que ele tá vendo hentai, outros ainda podem simplesmente achar que é uma piada que não agrada e por aí vai. Eu ainda posso incluir a ideia de que isso é um gênero como qualquer outro usando exemplo de comédia, e eu sei que o que eu vou dizer agora é uma coisa bem contraditória, mas seria só pra explicar, então não venha me encher o saco sobre isso, ok? Alguns veem ecchi como problemático por tirar o clima da cena e fazer algo bobo, como uma cena de calcinha ou peitos na tela. Mas a real é que qualquer coisa que dê essa mudança drástica em um momento específico pode causar estranheza e fazer você achar ruim. Um exemplo mesmo sou eu com o Gear 5th do Luffy. Eu simplesmente não tanco a ideia do Luffy virar um cartoon e sair agindo como um personagem de Looney Tunes, ignorando a física e fazendo caras cômicas pra tudo que acontece com efeitos sonoros de cartoons antigos. Ainda mais tudo isso no meio de uma luta tensa e pesada, como a batalha contra o Kaido. Mas isso sou eu, não gostando desse ar cômico e desligado das leis da física com um personagem importante enfrentando o final boss de arco. Mas eu aceito completamente uma personagem como a Tamaki ser quase inútil contra inimigos aleatórios porque ela tropeçou e perdeu a roupa. Ou até melhor, ela ser
útil exatamente por ter perdido a roupa e o inimigo ficar tão excitado que acaba sendo nocauteado por causa da imagem fofa de vergonha da Tamaki. Seria a piada de ambos surgindo e criando uma situação plausível para o enredo que era construído na história. A gente sabe que a Tamaki perde a roupa por qualquer porcaria que ela faça, e o inimigo claramente é o típico personagem que se isola de qualquer pensamento pervertido mundano, ao ponto de que até uma garota fazendo uma pose sensual completamente vestida já o faz ficar louco. Se ela perde a roupa, então o cara da tela azul completa. Se juntar os dois, dá nisso. Fairy Tail ainda aproveitou algo assim com o Jacob não conseguindo lutar direito com a Lucy por ter perdido a roupa por culpa do Loki, e depois contra a Mira por causa da forma dela no Satan Soro. Tá dizendo então que a Tamaki faz mais sentido do que o Gear 5? O que eu estou dizendo é que, para mim, a Tamaki é mais aceitável que o Gear 5. Mas isso é coisa minha. No máximo eu critico a habilidade e pronto. E no caso isso é mais para mostrar que qualquer tipo de quebra de clima pesado com algo estúpido pode ser visto como um problema. Isso não se limita apenas a ecchi. Então, dizer que ecchi estraga as cenas ou momentos porque tá numa parte séria ou dramática e do nada peitos é bem idiota se o seu problema é exatamente a quebra de clima. Até porque se for o caso, você deveria reclamar de quando fazer isso com qualquer outro gênero também. Mas então o jeito é aceitar ecchi calado? Não, o jeito é você não ser um babaca ou burro. Não gosta de ecchi? Evite animes que tenha ecchi como gênero marcado. Simples. Eu, por exemplo, não gosto de animes com excesso de gore ou temas de abuso. Ou seja, eu passo longe de animes como Kaifuku ou Goblin Slayer. Porque, por melhor que seja a obra, por melhor que ela possa ter uma história boa, por mais que ela possa ser de fato interessante, eu sei que tem temas que não me agradam e que talvez eu possa acabar criticando por culpa de não ser do meu agrado. Agora, se você quiser ainda assim dar uma chance para o anime mesmo sabendo que tem ecchi, eu só digo pra não ser um babaca. Voltando ao que eu acabei de falar. Se eu der uma chance para um anime que tenha temas de abuso, por exemplo, eu devo tentar lembrar que isso vai existir, e não tacar pedra no anime só por causa disso. E caso de fato acabe não conseguindo aguentar esse lado do anime, eu posso sim dizer que não gostei, mas devo lembrar que o problema não é o anime, mas sim eu. Tem uma diferença enorme entre o ecchi estragou aquele anime para eu não sou tão fã de ecchi, mas quis dar uma chance e só não consegui gostar. Saiba reconhecer quando o problema de sua experiência com uma obra é culpa do desenvolvimento da obra e quando é culpa do seu gosto pessoal. Para não acabar criticando obras e chamando de casos perdidos ou obras ruins apenas porque não são do seu agrado. No meu caso é bem simples. Eu amo animes ecchi que conseguem colocar bem esses momentos e me divirto muito com eles. Os únicos casos que eu acabo tendo problemas é quando eles exageram ao ponto de tudo e qualquer coisa da história precisar de uma cena envolvendo ecchi de formas até questionadas dentro da história, tipo Queen's Blade. Sobre a Tamaki, bem, aí é um ponto engraçado, pois ela é a minha personagem favorita de Enen no Shobutai. Eu sei que dizer isso deve fazer muita gente repensar o que eu disse, mas a real é que eu sempre curti aquele visual de gata de fogo da Tamaki, e seus momentos envergonhadas são divertidos. Fora que eu consigo ver uma relação bem fofinha entre ela e o Shinra. Mesmo tendo muitas dúvidas se eles poderiam virar um casal no final, mas eu ainda acho que formariam um belo casal. E lembrando que nada de spoilers, tá? Outro argumento sobre ela que eu gosto é que, mesmo sendo uma completa incompetente na Season 1, ela pelo menos tenta. Inicialmente como uma bombeira de fato, tentando lutar junto do senpai dela, depois se unindo à 8ª Brigada e fazendo o treinamento de freira, e mais pra frente tendo um treinamento com o capitão da 7ª Brigada. Fora ainda aquela piada épica dela do mangá, que é basicamente o autor zombando das críticas contra ela, onde ela simplesmente tira a roupa para lutar, dizendo que se não gosta de ver pele nua, ela iria mostrar algo pra eles. E ainda tem um comentário dela dizendo que não liga para o que os outros acham, e que ela iria salvar o mundo com o poder do sex appeal. Estúpido? Talvez. Mas só pela ideia de fazer essa resposta às críticas dentro da obra usando a própria personagem criticada para responder já é incrível. Ainda mais que mostra ela aceitando melhor quem ela é. Tamaki é uma personagem de ecchi. Sim. E daí? Se isso não te agrada, ok, você não é obrigado a gostar da piada da personagem. Mas não resuma a personagem apenas a isso, ou um anime apenas a um gênero que você não gosta apenas porque você não se apegou à obra. Mas principalmente, vejam Enen no Shobutai e pelo amor de Suzumiya, parem de reclamar tanto da Tamaki! Só passando para agradecer aos nossos membros Classe S que têm apoiado o canal e dar as boas-vindas ao nosso novo membro Classe S, o AloneCast. Tamo junto! Se quiser ajudar o canal também é só se tornar um membro Classe S e nos ajudar a trazer mais conteúdos por aqui. Obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima.